E neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né, meus queridos irmãos? Mais do que nunca nós precisamos nos achegar a Deus. Eu tenho visto que se desencadeia, em todos os lugares a gente tem visto um grande movimento de oração. E eu tenho até seguido alguns movimentos desse. E é interessante como a gente observa esse mover de Deus, essa movimentação. E a gente espera que lá na frente algo de bom vai acontecer. E eu creio que todo esse tempo que nós estamos vivendo, difícil, para alguns e às vezes para outros tem sido bênção, mas no modo geral o prejuízo é grande, né? A gente tem observado, tem visto. Mas o que me chama a atenção é exatamente esse tempo de busca de Deus. E pensando nisso, eu queria impulsionar os irmãos nesta noite, queria fazer algo assim diferenciado para que a gente realmente possa ter uma convicção, para que a gente possa irradiar uma confiabilidade nesse tempo difícil. Confiança em Deus. E Deus sempre teve a preocupação de ter essa proximidade para conosco. E a gente pode observar no decorrer da Bíblia e da história que em todos os momentos que Deus mais tentava se aproximar do homem, o homem arrumava mecanismos diferenciados para não ter essa comunhão. Parece que existe o contrário de atração, né? Dois ímãs que a gente coloca, né? Tem aquele que gruda e tem aquele que se contrai. Não sei qual é o nome daquele. Então parece que, embora nós sejamos seres celestiais, somos caracterizados como a sua imagem e semelhança, mas existe essa coisa difícil de o homem sempre estar tentando caminhos diferenciados. Mas o convite de hoje é confiarmos no Senhor, respaldarmos a nossa vida no Senhor. E eu queria, antes de ler aqui o Salmo 37, alguns versos, eu estava vendo esses dias um filme de um cidadão que se dizia ateu, mas no decorrer do filme a gente mostra que a sua vida nem sempre foi assim. Então, um cidadão que tinha 3 filhos e o menor morreu por uma enfermidade. E ele era uma pessoa muito influente naquela cidade lá dos Estados Unidos. Esse filme é baseado num livro que é real, acho que muitos já até ouviram. Mas o que me chamou a atenção para que a gente possa fazer uma aplicação aqui nesse contexto que nós estamos vivendo. E ele, então, por razão do filho ter perdido a sua vida, ele passa a ter uma vida larga da esposa, vai morar sozinho. E ele é um doutor, ele é uma pessoa, ele tem muitas formações catedráticas e dá palestras e tal. E numa daquelas palestras ele vai fazer na faculdade lá, ele vai fazer um debate com um pastor. E ele humilha aquele pastor e faz uma série e invoca toda aquela, numa universidade, e faz menção ao rock and roll, à bebida, às drogas, à prostituição. E aí ele é aclamado naquela plateia de jovens na faculdade, e o pastor ficou ali, coitadinho. Mas a vida vai dando sequência, e num dado momento que ele está indo embora lá, ele sofre um acidente. E naquele acidente, Deus dá uma visão para ele, e ele se encontra com esse filho morto, em estado bom de saúde, e o filho fala com o pai: ó pai, eu estou bem, veja como estou tranquilo e tal, mas tem luz. E ele vê aquele
flash de luz ali e tal. E aquele negócio da luz ficou na mente dele. E Deus falou profundamente. E para desfechar a situação, após aquele encontro com o filho, que teria sido a causa de talvez dele se desviar, e ele vê que o filho estava bem lá na eternidade, e o filho falou: você vai se encontrar comigo, mas você tem que mudar de vida e tal, né? Então, o que eu quero trazer para nós, que o convite é de nós confiarmos em Deus, que a luz, que só Jesus pode nos transmitir, mesmo nesse tempo difícil, meus irmãos, mesmo nesse tempo onde nós temos evidenciado, a morte tem sido uma coisa que parece que até que já quer passar para nós, que é natural, assim, tão natural, mais do que ela... a morte é natural, né? Mas parece que a aplicação dessa morte numa intensidade muito maior do que a realidade, para que a gente se conforme com as coisas, né? A mídia e uma série de coisas que detona a nossa mente. Mas eu queria fazer as palavras do salmista que escreveu esse salmo, para que você não se indigne. Salmo 37, vamos ler alguns versos aqui, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, diante dessa situação, meus queridos irmãos, mais do que nunca nós temos que confiar em Deus e respaldar a nossa vida em Deus. Então, quando eu vejo esse movimento de oração que está em todos os lugares, o pastor esteve envolvido esses dias no movimento de oração, de jejum. Então, eu creio que Deus está movendo algo extremamente diferenciado do que até então nós temos visto, não é verdade, meus irmãos? Então a convocação é para que nós nos enganjemos nesse movimento de confiar em Deus, de estar mais próximo de Deus. O convite desta noite é para que você não se indigne com a situação que está, ou talvez não vou fazer que nem o camarada lá do filme, que por perder um ente querido, passa a desacreditar de Deus. Eu creio que é o momento de nós credibilizarmos ainda mais, numa intensidade ainda maior. Eu, particularmente, eu tenho muitos motivos, porque graças a Deus, na minha parentela, por ali o espírito de morte não chegou. E eu louvo a Deus e glorifico a Deus. E muitos de nós temos motivos muitos para glorificar a Deus, porque apesar de nós termos visto toda essa maldição assolando a humanidade em todos os lugares, os 4 cantos da terra, né? A gente tem ouvido falar e somos bombardeados. Parece que há um interesse de nós ficarmos sintonizados nesse clima para que isso se torne uma coisa natural, mas não é uma coisa natural, porque o natural é o dom da vida, que é Deus. Deus é o dono da vida, Deus quer que todos tenham vida e abundante. Por isso que nós que conhecemos a verdade, temos que praticar isso, temos que levar essa mensagem aos desesperados, às pessoas que estão desacreditadas, como aquele cidadão do filme. E a gente, volta e meia, tem a oportunidade de encontrar pessoas. Aqui o teu Deus aí, vocês ficam falando muito de Deus, mas veja o problema que está aí no Brasil, na situação e tal. Realmente, tem coisas que nós ficamos indignados. Hoje mesmo eu estava vendo ali um flash ali do Supremo Tribunal. Estão lá os ministros que ganham uma fortuna daquela, fazendo não sei quantos dias reunidos para abolir a culpabilidade do Lula. Tem tanta coisa que nós temos
para resolver no Brasil. Você imagina um homem daquele que tem uma força extraordinária de resolver as coisas no Brasil, num tempo de pandemia, reunidos lá, o Faquinho, não sei quem mais lá, não sei quem mais lá, para o camarada que ficou preso. Se ele é tão inocente, ele não teria ficado preso. Quem sou eu para julgar? Mas pelo fato dele ter ficado preso, eu acho que alguma coisa ele tem. Então não nos indignemos com isso, meus irmãos. Não nos indignemos com isso. Façamos como o salmista, que vai nos ensinando. E ele vai... E o Salmo 73 na frente, às vezes nós podemos ser até levados a duvidar, né? O Salmo 73, ele faz algumas colocações aqui que ele vai colocando em xeque, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E mais para frente ele vai dando algumas coisas, questionando por que Deus ainda manifesta, né? Dá potencialidade para aqueles que são injustos. Mas não cabe a nós fazermos essa reflexão e muito menos esse julgamento. Para nós, o interessante, meus queridos irmãos, é nós seguirmos à frente, estarmos em direção reta, seguindo os preceitos de Deus, para que nós possamos ter uma vida diferenciada do mundo que está por aí. Podemos permanecer firmes na fé, esperando que Deus faça justiça e não nas nossas mãos. O escritor de Provérbios, lá no capítulo 3, no verso 31, ele diz: não tenhais inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Lá no 23, 17, ele diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo dia. Então, independente do que está acontecendo lá fora, do que as pessoas tentam transmitir para nós, inflamando muitas vezes o nosso conhecimento, a nossa virtude, a nossa fé, nós temos que perseverar e estarmos conscientes de que Deus é superior a tudo isso. E mais do que isso, eu digo, é tudo permissível de Deus. Não é verdade, meus queridos irmãos? Existe o problema? Com certeza. Muitas pessoas estão morrendo, mas é permissivo de Deus. Quem sou eu para questionar? Talvez alguns abusaram, não sei, mas tudo é permissivo de Deus. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai da árvore sem que haja permissão de Deus. Os nossos cabelos todos são contados. O pastor Faustino tem pouco, é fácil para Deus contar. Mas, fazendo uma brincadeira, mas é isso mesmo. Então tudo está no controle de Deus, e nós precisamos ter essa consciência. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no Senhor temor todo dia. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. E às vezes a gente fica até com raiva, né? Hoje eu fiquei olhando aqueles camaradas mentindo assim na cara dura, né? Eu falei, meu Deus, Senhor. Mas aí eu falei, me lembrei. Falei, Senhor, age no meio daqueles homens, converte aqueles homens. O poder da nação está nas suas mãos. Se esses homens se converterem, grandes coisas vão acontecer de bom para a humanidade, e principalmente para a nossa nação. Então, aqui, daquele ódio, não quero me vangloriar, mas daquele ódio aparente que eu fiquei daquelas pessoas estarem naquela discussão, eu intercedi, falei, Senhor, tem misericórdia e converte aquela gente, que o Espírito de Deus possa adentrar naqueles lugares. Difícil. O profeta Jeremias, também, em dado momento, o profeta chorão, ele, um homem de Deus, mas numa hora lá, ele também ficou meio, lá no capítulo 12 do livro, diz lá, por que prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal?
Então, como diz, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu estou aqui carregando o fardo, eu sou profeta, tenho que levar mensagem para as pessoas e estou sofrendo, agora os ímpios estão prosperando. Então, meus queridos irmãos, que hoje a gente possa ter essa visão contrária do profeta, que aconteça o que acontecer, mas a nossa fé deve permanecer firme, para que nós possamos fazer, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dando ele vai fazendo uma aplicação muito séria, e eu gostaria que a gente pensasse exatamente nisso. Gálatas 5, a partir do verso 19, e ele vai fazendo exatamente a aplicação de quem está lá fazendo as coisas e quem está aqui na igreja como nós. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, meus queridos, diante desse mundo que nós vivemos, é muito melhor viver no Espírito, não é verdade, meus queridos irmãos? Para que a gente possa desfrutar, não de todas essas... E eu estava vendo aqui só para as coisas do mal, tem 16 situações que Paulo coloca aqui, que a gente está inserido dentro disso. Mas, em contrapartida, o fruto do Espírito, ele começa com a caridade, que é a busca do bem maior do meu próximo, do meu amigo, né? Da outra pessoa, sem nada querer em troca. E esse é o momento que nós vivemos, momento de caridade. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus, bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Glória a Deus, aleluia. No momento desse, às vezes as pessoas que têm todos esses que são, em tese, abençoados por Deus, que têm todas as coisas, não vivem um momento de felicidade e alegria porque não tem paz no coração. Não é verdade? Então o gozo pertence àqueles que creem em Cristo. A paz, se fala tanto em paz, né? Mas a quietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Apesar de nós vivermos nessa crise que nós estamos vivendo, mas nós vivemos em paz, não é verdade? A gente pode ficar até impaciente, como nós temos as características do mundo e estamos vivendo nesse mundo. Mas quando nós entramos no nosso particular, dobramos os nossos joelhos e levamos o nosso pensamento a Deus, a crise pode ser muito grande, a dificuldade pode ser muito grande, mas nós encontramos a paz. Porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz, glória a Deus, e nós temos o privilégio de acessá-lo. Coisas que as pessoas que estão no mundo não têm essa acessibilidade, porque não creem, porque não dão crédito, porque não vivem esse momento que nós temos, esse particular com Deus. Longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero.
Eu conheci uma pessoa, essa pessoa, ela foi assim um ícone dos crentes que eu conheci. Ela perdeu uma perna, ela tinha um ministério de visitação. Ela perdeu uma perna, ela andava com uma muleta e tal. Ela perdeu as duas pernas. E num ano, aquela pessoa, eu não sei como é que ela conseguiu, mas ela fez mais de 1000 visitas. O ano tem 365 dias. Então teve dia que ela fez 3 ou 4 visitas andando na cadeira de roda, meus irmãos. Ela foi chamada lá na igreja da minha sogra lá, e o pastor fez uma homenagem. Então, a pessoa duas, era para estar bem, e ela não se desesperou. E era gostoso de conversar com a irmã Tília. Ela transmitia, ela irradiava algo completamente fora da nossa visão cósmica, a nossa visão terrestre. Era uma transmissão cósmica, celestial, espiritual, além da nossa imaginação. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Esse é o espírito do crente. Apesar de nós vivermos num momento de conflito, não é verdade? Às vezes a gente mora num local, por mais que você seja crente, que você faça aquele papel de boa vizinhança, mas sempre tem algo que, pessoas que, se ele descobre que você é crente, daí que ele nem olha na tua cara mesmo, né? Mas oramos e entregamos a Deus, que no momento certo Deus vai falar. Eu tenho um vizinho que eu não conversei com ele, ele nunca conversou comigo e eu nunca conversei com ele, mas eu oro todos os dias por ele. Falei, Senhor, tem misericórdia desse cidadão. Eu não sei o porquê dessa amargura, dessa tristeza, desse ódio no teu coração, sendo que o Senhor é tão bom. O Senhor é o príncipe da paz, bondade, zelo pela verdade, pela retidão e repulsa do mal. E hoje está tão difícil, né, meus irmãos? Hoje o convite é a associação do mal, né? A associação das coisas ruins. Elas têm um atrativo, elas têm uma... E voltando no filme, então, quando aquele moço, aquele homem, doutor, catedrático e tal, falando, e quando ele insuflou aquela massa toda, que o bom mesmo é nós estarmos, né, o rock and roll e tal, e a droga. Então a gente vê que esse chamamento para o mal, ele tem um adocicado, ele tem um sabor, né, diferenciado. A princípio, porque depois o fim é amargoso, né? O final vira fel. Fé, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade, honestidade, coisa difícil também. As pessoas não têm mais compromisso com ninguém, né? E é interessante que a própria legislação vai se moldando de acordo com a gosto do freguês. As coisas vão sendo minadas de uma forma para que se descaracterize todo aquele aparato que Deus preparou para a humanidade. A gente observa nesses últimos tempos quantas leis que foram criadas para descaracterizar todo esse andar com Deus. Os últimos aí, os negócios de gêneros. O casamento hoje você não precisa nem mais, você vai num cartório, faz a separação e pronto, e está tudo certo. Algo que você fez diante do povo, diante das testemunhas de um juiz e de Deus, né? Que às vezes o casamento foi feito numa mesma hora, né? Reuniu o juiz de paz, o pastor ou o padre, as testemunhas, e mesmo assim agora você vai e desfaz tudo isso. É um tempo difícil, mas Deus ainda é confiável. Nós temos que confiar em Deus.
mansidão e a temperança, o controle do domínio sobre as coisas. E a gente tem visto aí, até esses dias eu estava vendo uma morte que aconteceu, ou o atropelamento, uma briga besta no trânsito. O camarada desceu para tomar satisfação, o cara passou com o caminhão em cima da pessoa, ele provavelmente deve ter matado. Por algo sem noção, né? Mas eu quero dizer para você que o convite é confiarmos em Deus. Que quem confia em Deus não entra nessas armadilhas, né, meu irmão? Porque Cristo vai conosco, vai nos guardando. Nós não somos de ferro. Eu sei que eu ando tem hora que às vezes até esquece que é cristão. Mas Cristo está conosco. O Espírito de Deus está nos lembrando. Camarada, você é crente, você é pastor, rapaz. E aí a gente engole seco e vai embora. O apóstolo João nos orienta. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 7, para nós estarmos já caminhando para o final. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Glórias a Deus. Quanto mais perto estiverdes de Cristo, pela meditação, estudo da palavra, a comunhão com Ele, mais eficazes serão as nossas orações. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, as nossas orações terão mais força. E nesses dias precisamos de toda essa força para nos sustentar, para nos guardar, para nos motivar, para ajudar as pessoas. Mais ajudar, porque muitas pessoas estão desesperançadas. As pessoas que não têm Cristo, se nós que temos Cristo, muitas das vezes nos sentimos acuados, não é verdade, meus irmãos? Sentimos impotentes diante da dificuldade. Imagina aquela pessoa que não tem, que não conhece. Então, que você que está me ouvindo, você que está em casa, possa refletir e repensar em tudo isso que nós estamos falando. Para nós concluirmos, e conforme o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se. É aquilo que eu falava, eles não se... E Jesus mesmo falou, está comigo, está contra mim, ninguém segue a dois senhores. Opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. No mundo tereis aflição. E o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E eu quero deixar essa palavra do salmista para nós. As aflições são muitas para nós, mas o Senhor nos livra de todas. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa estar conosco nesse final de noite, dando-nos uma noite de descanso, de repouso, uma semana abençoada para todos nós. Eu estarei orando e nós teremos um vídeo em teus braços. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós queremos expressar aqui a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, que apesar de todas as circunstâncias que estamos vivendo, o Senhor é Deus, o Senhor está conosco, nos ajudando, nos dando graça, nos dando força, nos momentos mais difíceis. E queremos aqui pedir que o Senhor possa visitar todos aqueles que estão sofrendo neste momento.
aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que fizeram as petições, que expressaram aqui as orações, os pedidos de orações, que o Senhor possa atender cada um deles, Pai, conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão aguardando nos corredores dos hospitais, das UPAs, para serem atendidos. Que o Senhor visita o corpo clínico, todos os profissionais de saúde, que possam ser visitados pelo Senhor, livrando também do perigo de contrair este vírus. Pai, nós clamamos a Tua intervenção, Pai, porque nós cremos que somente há esperança no Senhor. A medicina ainda está aplicando as vacinas, mas ainda não existe a totalidade da perfeição. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é que determina todas as coisas. E é por isso que nesta noite nós oramos ao Senhor. Visita todo carente, todo aquele que precisa da Tua intervenção. Onde os cuidados médicos não chegaram, onde já houve o desengano da medicina, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, manifestando a Tua glória e o Teu poder, ajudando as igrejas, ajudando o Teu povo, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesta noite e nos dê da Tua graça. É a oração que nós fazemos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.